Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui para mais uma live abençoada em nome de Jesus. Que bom que você está aí conosco, eu creio que você vai ser ricamente abençoado. E antes mesmo de começar a ministrar, quero já dar alguns avisos, deixar aí já dito alguns avisos, porque no final a gente vai orar e a gente acaba até esquecendo, se bobear. Então, os avisos são esses. E também, enquanto isso, mais alguns irmãos vão chegando e vai poder acompanhar desde o início a live. Olha só, nós temos todas as segundas-feiras, às 20 horas, intercessão por chamada de vídeo, Andre e com os homens. É um grupo de homens que estão se reunindo todas as segundas-feiras, às 20 horas, para orar, interceder. Então, você, meu irmão, convidado a participar desse grupo, você pode ter o acesso ao contato do Andre, pedir para ele te chamar às segundas-feiras, 8 horas, para se unir a esse grupo de irmãos para intercessão. Temos também intercessão por chamada de vídeo através do WhatsApp, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, comigo, às 8 horas da manhã. E também temos nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 15 horas, com a Cida. E também nós estamos convidando você para que esteja conosco, né? Se você não consegue participar 3 vezes por semana, você consegue uma, você consegue 2, não importa. O importante é que você venha se unir a nós em oração e intercessão. E temos também intercessão presencial todos os domingos às 17 horas com o Zé Nenê, a Luzineide, mais um grupo de irmãos. Aí já é presencialmente aqui na igreja, você vem 1 hora antes do culto, às 17 horas, e tem esse período aí de oração e intercessão que você também está convidado a participar. Outro aviso importante que nós temos é as nossas reuniões de célula, todas as quintas, sextas e sábado. Quinta e sexta, às 20 horas. E você também pode, se você ainda não participa de uma célula, entrar em contato, né, com a EHM, com a nossa igreja, e pegar um endereço mais próximo da sua casa. Você que já participa de célula, a minha orientação para você é que você seja mais assíduo, que você não falte, porque é uma sequência de assuntos tão importantes e complementares, né? Então, quinta e sexta às 20 horas. Aos sábados, às 17 horas. Então, venha participar. Reunião de célula é uma grande bênção, porque é um grupo menor. É um grupo onde a gente tem um estudo bíblico semanalmente, a gente tem momento de oração, de louvor, de interação, de comunhão. No culto a gente chega, participa, é uma grande bênção. Estamos reunidos para cultuar a Deus, mas a gente não pode perguntar, a gente não pode tirar dúvida. Mas numa reunião de célula você desenvolve vínculo de amizade, tira suas dúvidas, compartilha suas vitórias, compartilha suas dores, e é uma grande bênção os grupos de célula. Se você não participa, vem participar. Outro aviso importante, domingo, né? Todos os domingos, às 18 horas, nós temos o culto de celebração. Então você está convidado a estar conosco, né, e ser ministrado pela palavra do Senhor, sair daqui fortalecido para enfrentar mais uma semana com graça, com sabedoria, porque a cada domingo que nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, somos ensinados, somos ministrados, fortalecidos, renovados, recebemos direções, orientações de Deus. É um momento de renovo, de fortalecimento para a gente viver uma semana glorificando a Deus, testemunhando de Cristo e vivendo de fato, na prática, aquilo que a gente recebeu e aprendeu durante as células, durante o domingo, durante todas essas reuniões, que todas elas, o intuito é de trazer edificação e crescimento espiritual para cada um de nós. Temos também um outro aviso importante, que é no dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, nós temos o Café com os Casais. Então, você não pode perder. Você que é casado, você que tem filhos, você até mesmo que é noivo, você não pode perder. Dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, Café com os Casais. Você vai trazer um prato, né, algo salgado, cada casal traz, e também é uma grande bênção. É um momento onde nós somos ministrados de maneira específica, né, sobre casamento, sobre família. O tema desse café é blindando o casamento.
Então, não falte, venha aprender a receber esses princípios de sabedoria para aplicar no casamento e na família. A Bíblia é bem clara, né? O mundo jaz no maligno. A gente vê cada dia mais as coisas piorando no que diz respeito à sociedade que a gente vive, esse mundo que a gente vive. E a gente precisa, por meio da palavra de Deus, blindar nosso casamento, blindar nossa família, em nome de Jesus. Então, todos os casais estão convidados, convide outros casais também, que você conheça, que você sabe que essa palavra vai fazer diferença, tá bom? Então, dia 18 de junho, às 9 horas da manhã, café com os casais. Outro aviso, que também está um pouquinho mais distante, que é depois do dia 18, que vai ser o dia do hambúrguer. Se não me engano, dia 30 de junho. 28. 28? Verifica para mim, Thiago, por favor. Que vai ser o dia do hambúrguer e vai ser uma grande bênção. Todo o valor vai ser revertido para missões, para ajudar a nossa missionária Nete lá na África. Enfim, tudo é revertido para que a gente possa semear em missões, semear na vida dos missionários. É dia 30 mesmo? O Thiago está vendo aqui para mim. Calminha aí, espera um pouquinho. Muita calma nessa hora. Mas classe de doutrinas, bem lembrado, classe de doutrinas, todos os domingos, às 8 horas da manhã, com Marcelo Bezerra, 1 hora de ministração, onde você vai receber um ensinamento sobre as doutrinas do Evangelho. Então, retomando o aviso do dia do hambúrguer, vai ser no dia 24 de junho, logo depois do TM4, às 19 horas, né? 7 horas, 19 horas, dia do hambúrguer, tá bom? Então venha, vai ser uma grande bênção, vai ter o hambúrguer, vai ter fritas, vai ter suco e vai ser muito bom, tá bom? Esses são os avisos. Também tem o FBO, gente, olha que bênção, né? Graças a Deus. Você não pode dizer que, eu não sei onde que eu vou servir o Senhor. Tem muito lugar, tem muito ministério onde você pode colaborar, pode servir, né? Temos o FBO também, todos os sábados, aqui no ginásio do Baronesa, que é esse trabalho, né, que o André faz com essa equipe de irmãos, que é futebol, Bíblia e oração. Então, todos os sábados, às 7 horas da manhã. Tá bom? Eu creio que são esses avisos, né, Rê? Quero agradecer a vida do Rodrigo, que está aí na transmissão, o Tiagão, que está com a gente, a Rê, tá bom? Espero que você esteja com o coração aberto para receber essa palavra. Vamos orar? Em nome de Jesus, para que o Senhor continue falando conosco, ministrando ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso e poderoso, Pai, onde nós estamos aqui nos expondo a sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, mas que cumprirá o propósito para o qual o Senhor a designou, que é nos sarar e nos livrar da morte. Te agradecemos, Pai, porque a sua palavra, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Te agradecemos por entendimento revelado da sua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor, de uma forma tão graciosa, tão maravilhosa, tem nos ensinado, tem ministrado a nossos corações, e o Teu Santo Espírito tem testificado as suas verdades, que são palavras de vida eterna. Eu oro para que cada um daqueles que estão conosco neste momento e aqueles que virão assistir depois, que eles sejam tocados pelo poder do seu Espírito e que a sua palavra renove sua maneira de pensar e que eles recebam, Pai, de fato, de verdade, o milagre que essa palavra produz na vida daqueles que creem. Nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. O assunto que eu quero trazer hoje é algo que eu já ministrei. Na verdade, assim, é uma palavra que quando eu a ouvi, quando eu fui ministrada, ela falou muito comigo. Ela ministrou muito ao meu coração. E sempre que eu tenho a oportunidade de repeti-la e de ministrar de novo, eu repito. Porque é uma ministração que o pastor Fernando fez para nós há muitos anos atrás. E que sempre é atual. Porque trata de coisas que nós vivenciamos, nós passamos por essas situações. E fica sempre esse alerta, para mim e para você, de vigiarmos em algumas áreas da nossa vida. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que eu vou ler todo ele, e eu quero que você abra aí, é 1 Pedro
Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Olha só o que esse texto diz. Diz assim, ó. Pois quem quer amar a vida, preste bem atenção nesse texto. Olha o que o Senhor está falando comigo e com você. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Versículo 11 diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Versículo 12 diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bom, a gente já sabe a importância da oração na vida de um cristão. Nós poderíamos aqui enumerar vários versículos bíblicos sobre a importância de orar. Mas uma coisa é certa, tudo que acontece aqui na terra, tudo aquilo que a gente precisa que aconteça, tudo aquilo que a gente precisa desfrutar, tudo aquilo que a gente tem direito de desfrutar em Deus, a gente toma posse por meio da fé. E por meio da oração da fé, a gente pode mudar circunstâncias, mudar realidades para que ela se submeta à verdade. Então, um cristão que não ora é um cristão que vai ter uma vida frustrada, é um cristão que vai ter uma vida meramente religiosa, é um cristão que ele vai estar sempre aquém daquilo que Deus preparou e conquistou para ele. E Jesus pagou um alto preço para que a gente vivesse uma vida abundante aqui na terra. A Bíblia é bem clara, né? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É claro que a gente entende que existem algumas situações pelas quais nós vivenciamos e que elas são contrárias ao que a palavra de Deus diz, mas muitas vezes nem é por culpa minha ou sua. Às vezes são coisas externas, situações com pessoas, mas uma coisa é certa, a vida espiritual, a minha vida espiritual e a sua é responsabilidade nossa. E somente por meio da oração, por meio dessa comunhão com Deus, por meio desse relacionamento com Deus, que só é feito por meio da oração, é que a gente vai obter sabedoria, direção, discernimento. É por meio desse relacionamento com Deus, através da oração, que nós vamos tendo mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A gente vai ser fortalecido pelo Senhor, a gente vai conseguir perseverar. A gente precisa entender que, eu sempre falo isso, né? Deus fala conosco por meio da sua palavra e de muitas outras maneiras Deus fala conosco. Mas eu e você só temos uma maneira de falar com Deus, é por meio da oração. E a gente não pode, lógico, fazer da oração, que é o meio pelo qual nós temos comunhão, coinonia com Deus, somente para pedir, somente na hora que nós estamos enfrentando adversidades, problemas. Não, a oração é o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus, nos relacionamos com Ele. E isso é cristianismo. Cristianismo é relacionamento com Deus. E a Bíblia nos dá inúmeros versículos falando do poder da oração. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Para que o Pai seja glorificado, mas para que a nossa alegria seja completa. A gente tem inúmeras passagens. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, a porta vai se abrir. Buscai e achareis. Né? A gente tem inúmeros versículos e bases bíblicas sobre a importância de orar e o poder da oração e o dever de orar. A oração é um dever do cristão. A oração é o oxigênio da nossa alma. Um cristão que não ora, ele morre espiritualmente. Então, lendo esse texto
de 1 Pedro, capítulo 13, inclusive quando o pastor nos ministrou essa palavra, o título dela era A Receita para a Felicidade, né? E quem não quer ser feliz? Todo mundo busca pela felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, quer ser bem sucedido na vida, em todas as áreas, mas muitas vezes a gente almeja tanto algo, mas nós não nos atentamos para os princípios que estão por detrás dessa promessa, que estão por detrás dessa bênção, né? E a gente sabe que tudo é por meio da fé e da oração. Mas aqui, nessa carta de Pedro, nessa primeira carta, no capítulo 3, eu fico assim encantada, porque Paulo nos dá alguns princípios, algumas orientações importantes para que a gente tenha êxito, para que as nossas orações sejam bem-sucedidas, para que a gente obtenha as respostas de oração que a gente tanto almeja. Nós temos uma apostila, o pastor Fernando fez uma apostila só sobre a oração. Só sobre oração. Qualquer dia desses, quando eu tiver a oportunidade de novamente ministrar, eu vou trazer essa apostila e vou pontuar com você os inúmeros inimigos da oração, né? Então, aqui tem alguns que a gente precisa vigiar, mas existem mais. Mas eu quero falar sobre esses, porque esses vão determinar o nosso dia a dia. Aqui diz que se a gente quer amar a vida e ver dias felizes, nós vamos precisar fazer algumas coisas. Mas o interessante é que lá no versículo 12, ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Beleza, todos nós somos justificados em Cristo Jesus. Os olhos do Senhor repousam sobre nós. Dando continuidade no versículo, ele diz assim, e os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, estão abertos às súplicas desses justos. Mas olha o que diz o versículo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E aí nesse texto, nesse capítulo 3, a partir do versículo 3, a gente vai pontuar quais são esses alguns males que nós muitas vezes não vigiamos e praticamos. E por não vigiar e praticá-los, muitas das vezes não estamos desfrutando de dias felizes, não estamos desfrutando, não estamos obtendo resposta às nossas orações, porque talvez estejamos falhando no cumprimento desses princípios. Bom, primeiro princípio que ele diz, que está no versículo 10 mesmo, ele diz que quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Primeiro princípio, vigie com as palavras que saem da sua boca. Eu e você precisamos vigiar com as palavras que saem da nossa boca. O que é que nós temos dito? Quais são os tipos de palavras que nós temos proferido? Qual tem sido o nosso nível de conversação? O que nós temos falado no nosso dia a dia? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre nós, todos os dias, todo o tempo. O Senhor está conosco, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E como tem sido as nossas conversações? A Bíblia é bem clara, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. A Bíblia também diz em Provérbios, eu não vou te falar alguns versículos, mas assim, nós estamos presos, lá em Provérbios diz, enredados pelas palavras que saem da nossa boca. Se você pegar um livro de Provérbios, você vai ver inúmeros versículos falando a respeito do poder da língua, das palavras que saem da nossa boca. Então, se eu e você queremos ver dias felizes e obter respostas às nossas orações, nós temos que vigiar com as palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos vigiar com as palavras que saem da nossa boca. É inaceitável que um cristão que se diz acreditar num Deus que é todo poderoso, ter uma confissão, ter declarações contrárias ao que a Bíblia diz. Então, um cristão que murmura, que reclama, que fofoca, que xinga, um cristão que não vigia com as palavras que saem da sua boca,
Um cristão que tem um repertório totalmente contrário à palavra de Deus no que diz respeito às suas palavras, conversações, você pode ter certeza que isso vai interferir sim nas suas orações. Porque você não pode fazer uma oração de acordo com a palavra e depois, por meio da sua palavra, da sua boca, você falar totalmente contrário. Aquilo que você fala tem que estar alinhado com aquilo que você orou e com aquilo que você crê. Tá bom? Primeiro princípio, vigia com as palavras que saem da sua boca. Não adianta você fazer uma oração bonita, fundamentada na Bíblia, usar versículos bíblicos para orar e depois sair de um momento de oração e nas suas conversações, no seu dia a dia, as suas palavras estarem totalmente contrárias à palavra de Deus. Outro princípio importante também. Aqui diz no versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Pratique o que é bom, aparte-se do mal. Eu e você sabemos o que é o mal, o que é mal, o que é ruim. Nós sabemos. Nós temos uma consciência que nos mostra o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. A Bíblia diz que nós devemos vencer sempre o mal com o bem. E que nós não devemos desanimar, porque no devido tempo nós vamos colher. Fazer o bem. A Bíblia diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Aparte-se do mal, aparte-se. Teve aparência de mal, cai fora. Aparte-se do mal e faça o bem. Incansavelmente, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, faça o bem e aparte-se do mal. Às vezes no dia a dia você está praticando males, fazendo coisas que é errado, é mal, é ruim. Isso não se condiz para aqueles que é filho de Deus, praticar o mal. Imagina, o nosso Deus é santo, é perfeito, dele só vem boa dádiva, dom perfeito. Então outra coisa que nós precisamos vigiar é nas nossas atitudes, nossos comportamentos, as intenções do nosso coração. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, faça o que é bom, pratique o bem.